Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. para a Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil, Rogai por nós, Sacrai Brasil do comunismo. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria para todos, um bom dia. Esta palestra sobre Jeremias, você sabe, são 4 grandes profetas: Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias. 4 grandes porque a Escritura só diz, tem livros, os livros são extensos, não são maiores do que os profetas menores. Bem, e essa reunião eu preparei tem 40 anos. 40 anos atrás foi quando tomei o contato com Jeremias. Peguei o livro todo, li, e disse, mas esse profeta tem muita semelhança com os nossos dias. Muita semelhança. Me chama muita atenção porque, não sei, pode ser que poucas pessoas tenham visto isso aí, esse aspecto. Então, como introdução, quando a gente tem um auditório, é preciso considerar que a gente tem 4 vertentes, 4 tipos, vamos chamar, 4 modalidades de pessoas que vêm assistir. Uma é os que têm vertente religiosa. O que eu vou ver proveito religioso nessa palestra? Outros têm vertente político-social. Quer saber as inter-relações do tema com o político-social, não é o político-partidário, não. As consequências na sociedade. Tem um terceiro, que são os psicológicos, vertente psicológica. E ela quer muito saber a razão de ser das coisas. Por que isso aconteceu? Não é teoria minha, não. O Dr. Plínio Corrêa de Oliveira tem várias reuniões sobre isso daí, explicando isso daí. E tem uma 4ª modalidade, que eu diria até que é bem o contrário de certa tendência de hoje, da espiritualidade tradicional, que está, graças a Deus, conquistando o terreno, mas é uma espiritualidade mais voltada quase que para si. A 4ª modalidade é diferente, é o contrário disso. A pessoa está querendo os grandes panoramas. Seria a 4ª vertente. O que é o grande panorama aí? Quando é que surgiu Jeremias? Como é que ele se enquadra no plano de Deus? Então, seria a 4ª vertente. Então, quem está expondo tem que saber que o auditório tem... Cada um está querendo a fatia, né? Que ele é legitimamente... É legítimo mesmo. Mas a gente deve, ao progredir na vida espiritual, também abrir espaço para as outras vertentes. Não pode ficar só em uma. Vamos ver os slides? Bem, eu falei do quadro histórico. Vamos começar por aí. Vai ficar mais fácil entender. O seu Celso aqui é bem especializado em matéria de escritura e teologia da história, mas assim, em termos redondos, a aliança de Deus, depois de Noé, veio com Abraão, mais ou menos 1600 antes de Cristo. Bem, então, da aliança até o tempo, a construção do templo por Salomão, veja lá, 966. Salomão começou a reinar no ano 966. A contagem do Antigo Testamento, quer dizer, é sempre assim, né? Ela é decrescente, não é? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da história. Então, os anos vão decrescendo, quando chega em Nosso Senhor, os anos vão crescendo. Bem, edificou o templo. Próximo, por favor. De Salomão, filho de Davi, terceiro rei de Israel, até Jeremias, que é o nosso profeta, mais 300 anos, pelo menos. Então, eu me lembro até que uma palestra nossa lá na Corte Isabel, li um pouquinho do que foi a magnificência de Salomão. Inacreditável, quase que é indescritível, indescritível. Esse homem é a melhor imagem humana de Nosso Senhor Jesus Cristo. Homem desse porte,
A rainha de Sabá saiu de lá, né, da Etiópia, veio visitar, trouxe servos, ouro, tudo, etc. Quando ela viu Salomão, conversou, ela disse, Salomão é maior do que a legenda que ele tem. O que diz, tudo que diz Salomão é inferior ao que ele é na realidade. Esse é o homem que prevaricou depois, né? Mas ele construiu o templo. Aí tem pelo meio, profeta Elias, no ano mais ou menos 800 a.C. Por que eu coloquei esse intervalo? Porque aqui temos uma sucessão de profetas que vão anunciando, vão denunciando a prevaricação de Israel e anunciando castigos. Essa sucessão, Elias foi um. Elias, no ano 800, foi contra a idolatria. A idolatria estava o rei Acabe e Jezabel, culto aos deuses, né, pagãos. E Elias foi tão... Depois que ele limpou Israel dos falsos profetas, né, a Jezabel, esposa de Acabe, decretou a morte dele, perseguição de morte. Ele teve que, inclusive, fugir para a Síria. Bem, olha, se tiverem alguma dificuldade, perguntar um esclarecimento, está perfeito. Então, agora entramos no Jeremias. Primeira coisa, pregou a conversão. Segundo ponto, foi perseguido pelos sacerdotes, pelos príncipes. Terceiro ponto, anunciou a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico. Quarto ponto, por ordem de Deus, enterrou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo, né? Tinha aí as tábuas da lei, mandato construído por Moisés, depois de saída do Egito, né? As tábuas da lei, a vara de Arão, Arão era irmão de Moisés, né? Era sacerdote. E tinha também a terceira coisa, que era um vaso com maná. Maná, que é prefigura da Eucaristia. Como, vejam bem, hein? Quando chega em Jeremias, Deus fala para ele, enterre a Arca da Aliança. Se eu tivesse até aqui um livro, eu faria assim, o livro está aberto, a gente faz assim, ó, fechou o livro. Jeremias fechou um livro. Vai ter outro que vai abrir depois, mas ele fechou. Para frente. Depois que ele viu o castigo se realizar, ele vai chorar sobre o templo de Jerusalém. Isso aqui tem uma aplicação para nós depois na crise da igreja. Lamentações de Jeremias. Nos ensinam como proceder face à crise progressista que assola a Santa Igreja. Vamos ver na frente lá. Poema sagrado. E chora a destruição da cidade santa. Agora veja aqui o segundo parágrafo. Os gemidos e dores de Jeremias eram uma figura, figura, dos de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, por meio de suas dores e ignomínias, exortava o povo de Jerusalém a chorar a última ruína da cidade e do templo. Sabe, né? Nosso Senhor, pouco antes da paixão, com os apóstolos fora de Jerusalém, com o templo de Jerusalém, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne os pintainhos e tu não o quiseste, recusaram. Aí ele prevê a destruição do templo, desse outro templo, no ano 70, por Tito. Tá dando para acompanhar? Enterraram, como é que sabe que foi enterrado a arca? A arca? Então, até hoje não foi descoberto. Falam que seria no Monte Nebo, né? Ou é Deus que... Porque, veja bem, pode ser que com auxílio de anjos, né, que ele enterrou. Ela não foi descoberta até hoje? Não. Santa Helena não. A arca não foi, a Arca da Aliança não apareceu mais. Pois é. Eu vou repetir, é como se pegasse um livro grande Quer dizer que foi enterrado. e faz assim, ó, isso aqui fechou. Tem misericórdia lá para frente, nós vamos ver. Mas esse aqui fechou. E olha, as mensagens de Fátima é para pegar esse livro grande também e fazer assim, ó, vai fechar.
vem outras coisas depois, o Rei de Maria e tudo mais, a promessa de Nossa Senhora, Que né? abriu lá, está fechando agora. O que abriu lá está É fechando. o que abriu naquela época, iria fechar agora? O quê? Outro livro. Era histórica. Não, o livro do... Não. Foi bom você falar porque eu corri demais, né? Aquele primeiro livro que se encerrou com Jeremias, em seguida, a providência divina, na sua misericórdia, mandou 2 profetas acompanhar o povo judeu em Babilônia. Mandou 2, Ezequiel e Daniel, para dar a eles o quê? A esperança. Vocês vão voltar para Israel, o templo vai ser reconstruído e ainda, tá mais para frente explica isso, né? O arcanjo Gabriel anuncia a Daniel a data certa que virá o Messias. Então, fechou aquele livro, de fato, mas já abriu outro para eles. Esse outro vai encerrar quando? Agora. Não, esse outro vai se encerrar no deicídio. Gente. Aí a igreja, a sinagoga rompeu efetivamente com Deus e veio a Igreja Católica. Esse livro, e Nosso Senhor prometeu, esse livro não vai fechar, nesse sentido da palavra, a aliança com a igreja. A igreja é a promessa até o fim dos tempos. Mas a gente tem impressão isso, é por analogia, que essa civilização que está aí foi tão baixo que ela vai fechar e vai abrir outra. Minha impressão. Bem, aqui vem o comentário da Escritura, né? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, te conheci e te santifiquei. Porque é isso, Jeremias, ele vai lutar contra os sacerdotes, contra os príncipes, contra o povo. A inclinação dos judeus ali, inclinação não, a prática dos judeus estava de uma maneira, como vamos ver aqui, né? Então ele foi suscitado por Deus, veja bem, não foi só para anunciar o castigo, não, é igual Jonas. Ele pede penitência. Agora, se não houver penitência, vem o castigo. É isso. Bem, aqui voltamos um pouquinho então, né? A Escritura. Davi deu a Salomão, seu filho, o desenho do pórtico do pórtico e do templo, oficinas, quer dizer, Davi fez a maquete completa. Inclusive deu para ele ouro, deu todas as coisas e disse, Deus me disse, você não construirá o templo, vai ser seu filho. Então, aqui está a descrição do que é que Davi já entregou para Salomão. Aí. O templo era uma maravilha. Só a descrição do templo vale para a pessoa assim ver. Era uma maravilha. Davi falando. Deus escolheu um só, o meu filho Salomão, que é jovem e tenro. A empresa é grande porque não se prepara a morada para um homem, mas para Deus. Eu acho que isso aqui a gente poderia dizer para todos os padres progressistas e bispos progressistas. O templo, a igreja, o templo, né? Quer dizer, a construção não é para homens, é para Deus. Para Deus. O que Salomão colocou de ouro, prata, toda espécie de tecidos finíssimos, as paredes revestidas de madeira, acho que vem uma descrição. Bem, A madeira do Brasil lá, parece? Eu acho muito interessante isso aí. O templo não é para os homens, não é para Deus. É por isso que tem que ser suntuoso. A prática do sacerdote na pobreza é outra coisa. Ele não vai transformar a igreja num barraco. Não pode, porque a igreja não é para ele. Tudo isso tinha sua razão de ser. Não, vamos entrar aí. Bem, aqui vem Irão. É muito interessante isso aí, do ponto de vista até de prático, né?
Irão, rei de Tiro, mandou uma carta a Salomão. Salomão tinha pedido ajuda a ele. Porque o Senhor amou seu povo, veja bem, hein? Amou seu povo, por isso te constituiu a ti rei sobre ele. E acrescentava, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez o céu e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio e entendido e judicioso, e prudente, para edificar um templo ao Senhor e um palácio para si. Eu te envio, pois, um homem sábio e inteligente, Irão falando, que sabe trabalhar em ouro e prata, em bronze e em ferro, mármore, madeira, púrpura, jacinto, e vai descrevendo. E que ele vai orientar o quê? Ele vai orientar os artistas de Israel. Ele mesmo vai levar artistas e vai orientar os artistas de Israel. Veja aqui o cuidado da providência para que o templo não ficasse bonito. Até para nós que somos engenheiros, né? Olha lá. Ele sabe lavrar todo tipo de escultura e inventar engenhosamente tudo que é necessário para qualquer trabalho. E trabalhar com os teus artistas e com os artistas do teu pai Davi, meu senhor. É muito interessante. Aqui é só uma amostra para a gente pegar o que era esse templo que vai ser destruído por Nabucodonosor, como castigo. Bem, a advertência de Deus a Salomão. Se vos desviardes de mim e deixardes as minhas leis e mandamentos, que vos propus, e servirdes os deuses estranhos e os adorardes, eu vos arrancarei da minha terra que vos dei, e lançarei para longe de minha presença esse templo, que consagrei a meu nome, e o entregarei para servir de fábula e exemplo para todos os povos. Veja bem, o templo estava pronto. Salomão fez aquele discurso para todos os grandes, né? Sejam sacerdotes, sejam nobres, povo. E tem uma porção de bendições, né, que o Salomão vai dizendo. Aí vem a advertência. Vigiai e orai, né? Vigiai. Porque senão, isso tudo vai ser destruído. É muito interessante isso, para a gente ver que o homem sempre tem aí, ele está praticando a virtude e a serpente está ali do lado, né? Como São Pedro avisa, né? Está ali do lado esperando a hora. É isso. Nosso Senhor, então, deu todas as bênçãos e fez a advertência. Cuidado. Se desviarem, então, continuando, hein? E essa casa se converterá em escárnio para todos os que passarem, os quais, cheios de espanto, dirão, por que motivo o Senhor tratou assim essa terra e essa casa? E lhes responderão, porque deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tinha tirado da terra do Egito, e porque tomaram deuses estranhos, adoraram e reverenciaram. Então, o templo ficou arrasado, pedra sobre pedra. Todas as riquezas do templo, Nabucodonosor levou para Babilônia. Levou o rei cativo, os príncipes. Mas ficaram uns tantos, né, em Israel, e com um governador caldeu, né? Bem, para frente. Mais para frente vai esclarecer. Missão de Jeremias. Então, Jeremias tem uma dupla missão. Arrancar e destruir. Depois edificar e plantar. Então, ele tinha duas sementes, né? Duas. Para frente. Aquela frase que nós vimos. Vamos ver o segundo parágrafo, então. Eis que te constituí hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e destruíres, e para arruinares e dissipares, para edificares e plantares. Deus está falando para Jeremias. Jeremias, que consta, é que ele começou a profetizar aos 21 anos e tem 45 anos de profecia. Então, ele tinha que enfrentar Israel todo. Por isso que Deus, eu estou te constituindo, eu estou te dando fortaleza. Tem Nosso Senhor na ceia, né? Cinge, né? Pega a toalha, não é? Cinge, não é isso? Então,
cinge os rins. Não temas diante deles, porque eu farei que tu não temas a sua presença. Que presença de quem? Vou repetir. Do sacerdote, dos príncipes, de todo mundo. Porque eu te estabeleci hoje como uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, a respeito dos reis de Jerusalém, seus príncipes, dos seus sacerdotes, seu povo. Então ele pegou tudo. Eu te constituí. Pelejarão contra ti e não poderão. Olha, é um homem contra uma nação. É isso. É isso. E eu fui olhar o que era o Aquilão. Eu pensei que era uma espécie de ponto cardeal, né, assim. Mas lá está dizendo que eram os ventos frios do norte. Não sei, corresponde talvez a nações, né? Então, eis que eu convocarei todos os povos do reino do Aquilão, diz o Senhor, e virão e porá cada um a sua cadeira à entrada das portas de Jerusalém. Ou seja, vão tomar posse, né? Todos os muros. Eu pronunciarei contra Jerusalém, Judá, os meus juízos, e por causa de toda a malícia daqueles que me deixaram e ofereceram libações aos deuses estranhos e adoraram a obra de suas mãos. Então, idolatria. Gente, idolatria é pecado contra o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Eles tinham as tábuas da lei. É gravíssimo. Veja lá. Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. É muito bonito. A ternura que Deus Pai, né? Eu lembrei-me de ti, compadecendo-me da tua mocidade. Tá bom? O que é essa mocidade aí? Será Davi, será o tempo da fidelidade deles, né? E lembrei-me do amor dos teus desponsórios, quando tu me seguiste no deserto, naquela terra na qual não se semeia. Israel, consagrado ao Senhor, é como as primícias dos seus frutos. Primícias, você sabe o que é, né? Era a primeira galera. Todos que devoram são culpados, sobre eles virão males. Essa é a promessa de Deus, então está lembrando. Antes de fazer o castigo, está lembrando. Veja o que eu fiz. Veja o que foi a minha aliança. Olha aí, Deus dizendo, eu vos introduzi numa terra fértil, que era Canaã, para que comesse os seus frutos, o melhor e o melhor dela. Depois de teres lá entrado, profanastes a minha terra. Idolatria. Vamos dizer assim, esse pecado dos judeus, lá no deserto, né? Ainda, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, e Moisés demorou, acho que 40 dias, não sei quantos dias ficou no monte, né? Então, o que o povo fez? Arão, faz para nós um bezerro de ouro, se Moisés não vai voltar. Aquele povo que está passando pelo deserto, alimentado primeiro das codornizes, do maná, depois das codornizes, e Deus fazia jorrar água de todos os lugares. Esse povo diz a Arão, irmão de Moisés, faz para nós um bezerro de ouro para a gente adorar, porque se Moisés não vai voltar. Olha, Moisés quando voltou, você imagina a indignação de Moisés. Dá para mostrar a cerviz dura, né? Aí, o que eu disse aqui, ó, convite à penitência. Como Nossa Senhora em Fátima, o castigo é condicional. Vejam bem as profecias de Fátima. Nossa Senhora pede o quê? Conversão, pede penitência, pede a recitação do texto, pede a consagração do mundo imaculado do coração de Maria. Para quê? Para evitar aquilo que viria. Então, por isso que está dito aqui, o castigo é condicional. Depois vamos ver só a primeira frase que está ali, frase da Escritura. A pérfida Israel pareceu uma santa em comparação de Judá, a prevaricadora. Quer dizer, era uma disputa de gente tão ruim que a péssima pareceu santa perto do pecado da outra. Era uma concorrência de prevaricação, né? Eu vou, resumo. Então, Jeremias percorre e vê que os grandes, os príncipes, né? Os sacerdotes, prevaricaram. Então ele diz, quem sabe se o... Não, perdão. O povo.
Mas quem sabe se o povo é por ignorância? Eu vou nos grandes. Olha o que ele fala dos grandes. Irei, pois, ter com os grandes. Vi, porém, que estes, ainda mais que os outros, quebraram algum jugo do Senhor e romperam os laços da lei divina. Ou seja, a prevaricação estava total. Façam as analogias que quiserem com o século XX e o século XXI. Vejam lá. Os profetas profetizaram a mentira e os sacerdotes do templo, né? Aplaudiram-os com suas mãos, e o meu povo amou essas coisas. Que castigo não virá, pois, sobre essa gente no fim de tudo isso? Sr. Marcos, o que seria exatamente prevaricação, essa prevaricação? O que seria Traduz essa aí. prevaricação? Que é prevaricação. Seu Celso, pois não. Prevaricação é desviar do caminho certo. E também é errado. Aí é Assim, lá fácil atrás, assim. Né? É pecar. É o pecado. Só que aí o pecado é com muita ênfase, né, que está dentro aí, né? Simples. Aqui é o que eu tinha dito antes. Então, Salomão, quando construiu o templo, então, deve ser mais ou menos 950 por aí, ou 960, já devia estar pronto. Ele anuncia todas as maravilhas que Deus fará e depois faz a advertência que está aí. Se desviardes, quer dizer, esse otimismo de que a vida não é um vale de lágrimas, isso não existe. Isso é o demônio está rondando em torno para poder fazer as prevaricações. Essa casa se converterá em escárnio para todos que passarem para frente. Nós passamos que eu acho que, pelo menos, se não é a parte mais importante da reunião, é uma parte muito importante. É a aplicação. A história tem as suas prefiguras, né? Nosso Senhor tem suas prefiguras, Nossa Senhora tem suas prefiguras, os castigos têm suas prefiguras, não é isso? E esta prevaricação, toda essa estrutura judaica, ela tem a prefigura para essa crise progressista que começou, pelo menos, no século XX e que São Pio X combateu sob o nome do modernismo. Combateu e fulminou. Vamos ver se a gente consegue tornar clara a analogia. Quando Jeremias viu a consumação da profecia, o templo, ele era sacerdote do templo. Tudo arrasado, o rei levado para cativo, né? Os príncipes e tudo mais. O que ele faz? Ele chora, mas não é o choro do sentimental, não. Eu acho que ajudaria muito a reação conservadora hoje. Tenho pensado nisso várias vezes, já conversei com vocês aí também sobre isso. A igreja está numa crise, todo mundo está vendo. Agora, como um católico vai ver essa crise da igreja? E eu vejo um que outro comentando como se fosse um terceiro. A igreja é um terceiro, o Vaticano é um terceiro. Quer dizer, não sou eu. Está acontecendo isso lá. Eu até não quero. Mas está acontecendo isso, um terceiro. Alguns usam palavras irreverentes. Vocês já viram? Esse Bergoglio que está aí, entendeu? Esse argentino, esse Papa argentino. Gente, isso não é amor de filho. E um filho trata a mãe desse jeito? E nosso Paulo Henrique viu, outros aqui viram também, várias vezes o Dr. Pino tratar dessa crise da igreja.
ele nunca tratou com esses adjetivos ou com esses... Absolutamente. Esses termos. Absolutamente. E até quando veio assim, a nosso conhecimento, os escritos do padre Francisco Palau Iquer, que é do século XIX, do tempo do Papa Pio IX, né? E o padre Francisco Palau Iquer insiste muito nisso aí, que a igreja é como se fosse uma pessoa viva. E você não pode tratar da crise da igreja sem estar falando da própria carne. Então não é um terceiro. Eu posso falar que o Brasil tem crise, que o presidente não existe, posso falar um terceiro, posso falar do governo dos Estados Unidos, mas se eu for falar da igreja minha mãe, não é assim. Inclusive, além da gravidade de todas as vezes em que ele tratava, e alguma ou outra vez ele chegou a derramar lágrimas, e não eram lágrimas sentimentais. De público, hein? Pelo menos no nosso auditório. Perdão? É. Então, acho que isso daí até é uma graça muito grande que nós devemos pedir para todo o movimento conservador e para todos os católicos hoje. Não é não ver, é em vendo, olha a situação da minha mãe. Então, essas aqui são as lamentações de Jeremias. Vamos lá. Como assim está sentada solitária essa cidade? Antes cheia de povo, tornou-se como uma viúva a senhora das nações. A princesa das províncias ficou sujeita ao tributo. Tributo aí é o tributo aos caldeus e tudo mais, né? Bom, chorou sem cessar durante a noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não há quem a console entre todos os seus amados. Todos os seus amigos a desprezaram e tornaram-se seus inimigos. Está vendo? Ele então está convidando as pessoas para se unir a essa dor de ver aquela Jerusalém amada, aquele templo sendo arrasado. Prefigura da nossa situação. Continua. Até postei ali a tal nossa casa comum, né? Por uma ecologia integral. Propaganda da CNBB. Né? Continua Jeremias, Lamentações de Jeremias. Os seus adversários assenhorearam-se dela, enriqueceram-se os seus inimigos, porque o Senhor falou contra ela. Contra ela quem? Contra Jerusalém. Por causa da multidão de suas iniquidades. Os seus filhinhos foram levados para o cativeiro, ante a face dos que os atribularam. Imagina. Ó vós homens, quem conhece a música, ó vós todos que passais pelo caminho, parai e vede se a dor semelhante à minha dor. Conhece essa música? É tirada, não sei, talvez seja um compositor do século XVIII, XVII, não sei. Palestina, Vitória. É. Tem vários. É. Então, pegou as lamentações de Jeremias e musicou. Aí que o senhor Paulo falou. Nessa reunião de sábado, onde o Dr. Pino tratava dessas notícias, era frequente, antes da reunião, se cantaram ó vós homens. É uma música de tristeza, de amor, sabe? Então, ó vós todos que passais pelo caminho, e que a igreja aplica a Nossa Senhora. A soledade de Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ó vós todos que passam pelo caminho, atende e vede. Se a dor semelhante à minha dor. Porque o Senhor me vindimou. Vindima é a colheita da uva, não é isso? É. Vindimou. Como tinha dito, no dia da ira do seu furor. Eu acho que essa imagem aí, o Pedro Gabriel que me mandou, né, é muito apropriada para a gente sentir a dor da igreja. Continua? Olha aí. Os teus profetas vaticinaram, quer dizer, profetizaram, né? Coisas falsas e insensatas, e não te manifestavam a tua iniquidade. Veja bem, imagina aqui uma pregação positiva, né? Seja da parte dos bispos, do clero, não denunciando o pecado. A hora que Nossa Senhora pediu em Fátima,
Há um pecado. E se, por isso que ele está dizendo aqui, não te manifestaram a tua iniquidade. Continua. Para te excitarem a penitência, mas profetizaram-se falsamente sucessos e a expulsão dos teus inimigos. Vou fazer um break aqui. O que aconteceu que o livro de Jeremias é grande. Ele começou a pregar. Uma vez que não está tendo penitência, ele disse, virão os caldeus. Acontece que, você imagina, ele está pregando contra a sinagoga e está pregando contra a pátria. Como é que pode ser popular uma... Que acontece? Aí, Nabucodonosor, que era um instrumento de Deus, rei da caldeus, né? Marchou contra Israel. Veio vindo. O Egito, que tinha muito interesse também na aliança com Israel, soltou as tropas também em direção a Israel. E Nabucodonosor viu aquilo e recuou. Acontece que Jeremias disse, está vindo o castigo. Nabucodonosor voltou. Pensa a situação de Jeremias. Ele foi escorraçado, ele foi açoitado, ele era sacerdote, ele foi açoitado. Porque ele pregou, porque você imagina, você é uma apátrida, você é um demônio quase, está pregando contra a nação, contra tudo. Bem, o que aconteceu? As tropas do Egito recuaram, Nabucodonosor levantou, aí foi a destruição de tudo, segundo o desígnio de Deus. Interessante que, não sei por que meios, mas Deus, não, é fato, Nabucodonosor deu ordem aos soldados, Jeremias, não toquem Jeremias, protejam Jeremias. Bem, então por isso que tu diz aqui, profetizaram falsamente sucesso e a expulsão dos teus inimigos. Não vai, tá vendo? Eles já foram embora, não vai acontecer. Mas outra frase aqui, também das Lamentações. Como se obscureceu o ouro, como se mudou a sua bela cor, como foram espalhadas as pedras do santuário pelos ângulos de todas as praças. E o que ele está dizendo aqui? Aquela imagem da igreja, a Jerusalém celeste, dama sem ruga nem mácula. Como pôde que essa dama sem ruga e sem mácula mudasse a sua bela cor? Como pôde que esse ouro se obscurecesse? Veja, é muito bonito. Muito bonito. E é real, não é? Bem, eu coloquei aquela ilustração, afinal de contas, a gente vê o Papa oscular a mão de um pagão. Vamos ver, hein? Gente, é preciso compreender que é a nossa mãe. Podemos ver isso aí como fazendo festa, mais uma. É a nossa mãe. Quer dizer, a imagem pública da igreja, a igreja é uma imagem pública. Que é para as pessoas, inclusive, serem estimuladas à conversão. Se essa imagem pública vai, não é isso? Vai deteriorando. Mais um. Bem, olha, por incrível que pareça, chegamos ao fim. Eu resumi bastante, mas chegamos ao fim. E vou contar mais só 2 fatos aqui. Vai causar surpresa em alguns, mas Deus disse muitas coisas para Jeremias, muitas. E uma delas disse assim, Jeremias, não tomarás mulher, nem terás filhos, nem filhas. E dá razão, porque ou morrerão na espada, ou serão levados cativos para a Babilônia. Veja a razão, cumpriu perfeitamente bem. Uma vez que a profecia se cumpriu, grande parte dos judeus levados cativos para a Babilônia, o rei, os príncipes, o templo, você imagina, o ouro, a prata, as coisas preciosas que tinha no templo de Jerusalém, é uma fábula. Nabucodonosor levou tudo. E olhe,
por desígnio de Deus. Por desígnio de Deus. Bem, aí, se eu me lembro bem, Nabucodonosor colocou um governador para o restante de pessoas que ainda ficou em Jerusalém. Incitar uma revolta ali contra Nabucodonosor. Aí foi outra devastação. E Jeremias, segundo a tradição da igreja, tradição antiga, a tradição dos santos padres, foi com os últimos judeus para o Egito. Então, no Egito, a missão dele, o que era? É chamar a conversão. Chamar a conversão. E pela tradição, o padre Mato Soares fala que Jeremias morreu apedrejado pelos judeus. Bem, aqui então vem esse slide. Para aqueles que estavam em Babilônia, Deus escolheu 2 profetas. Jovens, hein? Todos os 2 jovens, Daniel e Ezequiel. Para dar-lhes a esperança da reconstrução do templo, e claro, eles voltarem, Israel continuar a sua missão e reconstruir o templo. O que de fato se deu. Bem, tem mais um? Aqui está. Daniel, o profeta Daniel, tinha mais ou menos 17, 18 anos, né? Na época do cativeiro. Nobre. Jeremias era sacerdote, Daniel, nobre. E aqueles 3 mancebos que se fala na Escritura, né? Ananias, Azarias e Micael, também nobres. Não vou estender aqui, porque Daniel, a meu ver, é a outra asa para compensar a questão de Jeremias. É a asa da esperança. Realmente é lindíssimo a vida de Daniel lá em Babilônia. Bom, aqui acontece. Qual é a preocupação dele? Eu resumo aqui. Preocupação de Daniel. Senhor, quando os judeus voltarão? Senhor, quando será reconstruído o templo? Quando virá o Messias? Ele parece que jejuou 40 dias. E o arcanjo Gabriel apareceu para ele. Eu lembro do Dr. Pino repetir várias vezes essa frase da Escritura que ele gostava muito. E Daniel, varão de ardentes desejos. Veja bem, hein? Daniel estava muito bem instalado em Babilônia. Ele era o 2º governador depois de Nabucodonosor. Bem, você, varão de ardentes desejos. Aí começa a profecia, pelo que eu sei, é a profecia mais exata da vinda do Messias. Tantos anos vão se passar e vai ser reconstruído o templo. Tantos anos vão se passar. 70 semanas. Então, é que a Escritura fala exatamente. 70 semanas de ano vão se passar. E ele vai dando a cronologia da paixão, inclusive, de Nosso Senhor, da vida do Nosso Senhor, da paixão do Nosso Senhor. Então, Daniel recebeu esse prêmio. Por quê? Porque ele era um homem que vivia muito bem instalado, sem se corromper com a boa instalação que ele tinha. Ele tinha tudo. Bom, foi altamente perseguido lá, isso é outra questão. Até pelos não-judeus. Mas ele estava bem instalado. Vou repetir, ele era o 2º governador de Nabucodonosor. Bem, mas ele estava querendo saber o quê? Quando os judeus sairão daqui? Quando o templo vai ser reconstruído? Quando virá o Messias? E o anjo Gabriel, que é o anjo da encarnação, porque é o anjo depois vai aparecer para Nossa Senhora. Esse anjo vai
e revela para ele. Bom, aqui já fugiu um pouquinho da nossa vocação do nosso Brasil, vamos... Então, eu considero que o assunto era esse aí. Nossa Senhora nos ajude a todos nós, que nós temos que ter a esperança. Primeiro a certeza, mas também sim, a esperança. Eu vou dizer até de ver esta restauração da Santa Madre Igreja. Conforme Nossa Senhora disse em Fátima, por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Essa é a esperança. E acho que não devemos rezar para isso, confiar, mas também não fechar os olhos. A crise... Veja bem se o raciocínio está correto. Por volta do ano 2000, quando veio a versão do Terceiro Segredo de Fátima, comentou-se, altas autoridades eclesiásticas, que eu não quero nem citar quem é, dizendo o seguinte: não, Fátima é um assunto do século XX. Livro fechado, encerrado. Acontece o seguinte: o que estava anunciado em Fátima era, primeiro, havia uma denúncia do pecado. E havia depois a indicação dos meios para aquilo, enfim, ser obviado, enfim, tudo bem. Vai, inclusive, evitar o castigo. Essas causas do pecado, na virada do milênio, estavam mais graves ou mais leves, assim, para a pessoa deve esperar. Fátima é do passado. E se Fátima é do passado, o que ela disse tem que cumprir, porque só piorou a situação. Eu não sei se o raciocínio está... Se a causa do castigo era o pecado, olha, o pecado só agravou. E fazendo uma analogia da destruição do templo para os tempos de hoje, a gente pode dizer que o processo de destruição do templo hoje, ele já acontece de forma gradativa e paulatina, não de uma forma concreta e visível como foi lá atrás, mas que hoje a destruição do templo ela vai acontecendo de forma sutil e gradativa, das mais diversas formas, né? Não só no sentido espiritual, mas no sentido concreto também. Quando a gente entra em igrejas, como por exemplo aquela da Pampulha lá, construída pelo Niemeyer, aquilo é uma forma de destruição do templo. E não é nada sutil. É destruição mesmo. Não, mas é porque como as pessoas não têm essa dimensão... Eu estou brincando, essa é brincadeira que eu vou As dizer. pessoas não percebem, elas acham que aquilo ali é normal. É exatamente isso. Imagina, tiraram hoje o sacrário das nossas igrejas, não tem sacrário mais. É colocado lá no fundo, lá assim, fala Capela do Santíssimo. É uma coisa assim. Imagina, isso é destruição do templo. Ou então quando a gente assiste uma missa, igual a destruição do templo. Só que não de uma forma que é de uma vez, mas de uma forma... A paixão da igreja, ela pode ser comparada até à paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo místico de Cristo está sofrendo como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo sofreu na paixão. É o corpo místico de Cristo. Está sofrendo dessa forma. Perfeitamente. Dessa forma que eu vejo. Quando eu vou a essas missas que tem uma quebra muito grande da liturgia, eu vejo ele como caminho do Calvário. A igreja subindo no Calvário. Pode fazer uma analogia perfeita. E que a gente, como disse o professor Rafael Tonon, a gente tem que unir o nosso sofrimento a Jesus naquele momento, como vários fizeram lá durante o caminho do Calvário. Eu não sei se eu dei uma nota muito grave à exposição, mas de fato Jeremias representa essa asa. Agora, tenho insistido com todos que esse renascimento conservador, 20 anos para cá, mais ou menos, de alguma maneira é para nós essa promessa que Deus fez a Jeremias. Antes que te fosse concebido, eu te conheci, te constituí. Não nos constituiu profetas, mas nos deu essa graça de acordar. Vou repetir. Essa graça, no tempo que nós éramos estudantes, no tempo da minissaia dos anos 70, no tempo da liberação sexual, no tempo dos hippies, no tempo dos punks, no tempo da igreja nova, enfim, da esvaziamento da igreja
enquanto vocações sacerdotais, vocações religiosas. Isso aí, de alguma maneira, a providência, de uns 20 anos para cá, está suscitando outras pessoas. Outras pessoas. E isso eu acho que dá para a gente, sem dar uma nota otimista, é uma fatura e muita esperança. Aliás, o doutor Plínio distingue, até encerra com isso aí. Quando a gente vê, aí, não no aspecto individual, mas podia tomar, assim, o Ocidente, pode tomar um país, e que a providência trata, a impressão que a gente olhando de fora, de longe, que trata como uma situação de ocaso. Aquilo vai só diminuindo, diminuindo. Há outra circunstância, que a providência vem com a graça de aurora. Eu acho isso. De 20 anos para cá, nós estamos assistindo um eclipse aí de muita coisa, mas um começo de graça de aurora. Eu não me canso de insistir, porque nós vimos outro tempo. Jovens hoje procurando missa tridentina, jovens hoje se consagrando a Nossa Senhora para todos os lados, terços públicos pelo mundo ocidente afora, pelo menos. Né? Outra coisa, Idade Média. Pessoal, mas esse período foi uma coisa interessante. Cavalaria, militância. Sabe o que eu chamo de militância? É ir na rua rezar um terço de público. Isso não havia. Havia, seu Paulo? Não. Não havia. Então, nós já estamos vendo um começo de graça de aurora. Pedir ao Senhor, pedir ao Nosso Senhor para que essa graça de aurora, ela vá e desabroche totalmente. E venha o esplendor da Santa Madre Igreja e do nosso Brasil também.